Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. E nós vamos estar meditando em cima desse capítulo. Houve um destaque para avisarmos que mensagem que seria pregada hoje, do versículo 8, que eu quero ler para os irmãos, para juntos pensarmos nesse ditado. Está acabando, queridos, o ciclo de ditado. Eu acho que estamos perto dos 70 ditados populares e a palavra de Deus. Quero que a igreja esteja orando, porque haverá uma possibilidade muito grande da realização de um sonho, da edição de um livro. Se Deus permitir, se Deus aprovar, eu quero editar o meu primeiro livro com este assunto, não é? Estou ainda pensando num título, mas serão 70 ditados populares e a palavra de Deus aí, conforme a experiência que nós tivemos aqui. Está faltando pouquinho, tá? Então hoje nós vamos falar sobre esse ditado: a justiça tarda, mas não falha. O texto que separei é este, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesta página aí, nesse capítulo 3 de 2 Pedro, porque é aqui que nós vamos meditar. E eu amo quando a mensagem é nesse estilo aqui. O texto por si só vai falar mais ao nosso coração. Então, quanto mais a Bíblia é lida, menos o pregador erra, não é? Então eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Versículo 8 de 2 Pedro 3 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então deixa a sua Bíblia aberta aí. É interessante que esse ditado popular faz sentido para alguns, mas não para todos. Muita gente não faz até uma antítese desse ditado. Dizer, olha, a justiça tarda e falha sim. Aconteceu isso comigo, diz algumas pessoas. Li alguns artigos com este texto e vi ali a tentativa de apresentar os dois lados, pois na percepção de muitos, a justiça tarda sim. Na percepção de muitos, pessoas se sentem injustiçadas quando se trata a questão da justiça dos homens, não é? Mas nós que temos uma percepção de um Deus que é apresentado para nós como o Deus de toda justiça, há uma expressão sobre Deus que é ligada diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Há uma promessa messiânica. Eu gostaria que vocês vissem essa promessa. Ela aparece 2 vezes no livro de Jeremias, mas eu vou ler tanto em Jeremias 23, versículos 5 e 6, como também em Jeremias 33, versículo 15 e 16. Eu escolhi essa segunda, Jeremias 33, 15 e 16, quando há essa expressão de que Deus é a nossa justiça, e a expressão hebraica o nome que é dado a Deus e diretamente para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Naqueles dias e naquela época, eu estou lendo Jeremias 33, 15, naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Naquela época, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ele será chamado: Yahvé Tsidekinu, ou Yahvé Tsidekinu, que é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Aportuguesando ficaria: Jeová Tsidekenu, que quer dizer o Senhor é a nossa justiça. O problema é que o que é justo para nós? Nós queremos muitas vezes que a justiça de Deus se equipare à nossa,
O certo é que nós precisamos nos render ao que a Bíblia diz: Deus é justo e pronto. Apesar de muitas vezes eu já usei essa expressão, de que Deus é justo, mas a vida é injusta. Algumas vezes na minha análise de alguns acontecimentos, eu falo assim, puxa, como a vida foi injusta com essa pessoa, então em alguma situação. Certa vez eu conversei com um ex-presidiário, e ele me disse assim: pelo crime que me acusaram, eu não devia, mas eu mereci ficar preso por aquilo que fiz, mas não me acusaram. Ele falou assim, pelo que me acusaram eu não devia não, mas eu sei porque eu fui preso, porque na percepção dele foi justo o seu tempo de prisão. Assisti um filme que quero até recomendar para os irmãos, eu gosto muito desse ator, o Denzel Washington, o filme Chamas da Vingança, de 2004, há uma frase que ficou marcada na minha mente ao assistir esse filme, ele diz assim, a bala sempre fala a verdade. Algumas pessoas têm uma percepção de que tudo o que acontece, seja de bom ou de ruim, como a pessoa, não importa como a pessoa, aquilo é que aquela pessoa precisava, aquela pessoa merecia aquilo, tem algumas com essa percepção desse determinismo. Por isso é que eu quero desafiar vocês a olhar para esse ditado, que é um ditado popular, mas mediante a palavra de Deus. Vamos olhar para esse texto, vamos nos acomodar a um lado da justiça de Deus, que na minha compreensão, ela nunca tarda. Para mim, irmãos, Deus nunca tarda, a justiça de Deus nunca tarda e nunca falha, por conta da promessa de Jeremias, do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é Jesus. Jesus foi chamado pelo profeta de Yahvé Tsidkenu, ou Yahvé Tsidkenu, que é o Senhor é a minha justiça. Então, quando eu olho para Cristo, eu me rendo ao Deus justo, porque em Cristo encontra-se toda a justiça de Deus se encontra em Jesus. Mas esse texto em especial, ele aparece o ser humano apresentando a sua insatisfação com as promessas, principalmente a promessa da segunda vinda de Jesus. Imagine, irmãos, o livro de Pedro foi escrito por volta do ano 90, se não me engano, depois de Cristo, e já lá as pessoas estavam numa ansiedade muito grande de Jesus voltar rapidinho. Acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo 1, que nós vamos ver a insatisfação e o escárnio e a zombaria, que já era muito comum à época de Pedro, para daqueles que tinham uma percepção do Evangelho. Olha só, versículo 1, amados, esta é agora, eu estou lendo 2 Pedro, capítulo 3, vocês vão ficar aí agora todo o tempo todo. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem, esse era o objetivo, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, queridos, olha, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Uma insatisfação, uma zombaria, um escárnio da promessa de Deus sobre a segunda vinda de Cristo. E esse negócio já era antigo, sobre promessas de Deus e sobre a perspectiva humana. Já em Ezequiel, e gostaria de chamar a atenção para vocês desse texto, já em Ezequiel, que fora escrito os fatos de Ezequiel aconteceram cerca de 5 a quase 6 séculos antes de Jesus. No ano 586 antes de Cristo, Ezequiel já experimentava esse tipo de insatisfação. Olha junto comigo para Ezequiel capítulo 12, versículo de número 22 e 23, a Bíblia vai dizer assim, ó, filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel?
os dias passam e todas as visões não dão em nada. Olha, irmãos, há muito tempo, é uma coisa antiga essa insatisfação, né? Aí o Senhor continua: diga-lhes, pois assim diz o Senhor, o soberano Senhor, vou dar um fim a este provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão, de ficar com a aparência, com as evidências do mundo criado, ou ficar com o que está escrito na palavra de Deus, sobre as verdades de Deus, sobre vindas, sobre profecias declaradas pelo Senhor. É interessante isso, a coisa é antiga, nós vamos sendo tomados assim, falar assim, será que ele vai voltar mesmo? Será que a palavra de Deus vai se cumprir mesmo? Olhemos para o texto, veja só como que Pedro escolheu, irmãos, para acomodar o nosso coração, para nos ensinar aqui. É um capítulo muito importante para o enriquecimento da nossa conhecimento da palavra de Deus. A partir do versículo 5, a gente vai conhecer do capítulo 3 de Pedro, tá? Volte lá para Pedro. A partir do versículo 5 do capítulo 3, a gente vai encontrar os desígnios de Deus, e o costumeiro e cômodo esquecimento por parte das pessoas dos desígnios de Deus. A gente meio que vive assim, atrás dos nossos desígnios, atrás das nossas vontades, atrás das minhas percepções, ou dos meus anseios, mas na verdade Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um desígnio. Olhe junto comigo a partir do versículo 5, mas eles deliberadamente esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe, estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A Bíblia continua dizendo, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Já li esse texto, mas quero repetir. Como julga alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, nós não podemos esquecer disso. As pessoas esquecem, deliberadamente, é até cômodo descaracterizar, zombar daquilo que está escrito, mas eu quero chamar a sua atenção. Se você está aqui, se você tem vindo aos cultos, você tem assistido os cultos, se você tem procurado conhecer a palavra de Deus, ainda que seja uma vez por semana, é porque isso para mim é muito importante, porque o Espírito Santo é que nos estimula sempre a ir em direção daquilo que vem da parte de Deus para nós. Então fique certo disso. Nós não temos, faz parte dos desígnios de Deus, nós lembrarmos que tudo fora criado por Ele, e que já coisas aconteceram que estava escrita, e que as coisas ainda haverão de acontecer. E tem algo que não está muito na moda para ser dito, irmãos, mas está nesse texto: o dia do juízo, o dia do acerto de contas, o dia do juízo, conforme diz o versículo de número 7. Desculpa, mas isso faz parte da justiça de Deus, nós não podemos esquecer isso, que Deus um dia vai nos colocar diante de uma situação de prestação de contas. É por isso que se repete várias vezes no versículo de número 8, fala, não esqueçam disso. Com relação ao tempo, deixe com Deus. Com relação ao tempo, deixe com Deus. Cristo já nos ensinou em Mateus capítulo 24, versículo 36, a seguinte afirmação dos lábios de Jesus: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente a Deus. Esse dia a gente não sabe, porque na cronologia de Deus, trata-se de eternidade. Para Deus, 1000 anos é como se fosse, 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. É um negócio assim que nos deixa à mercê da soberania de Deus, não da minha cronologia, não do meu calendário.
Porque, irmãos, imaginou, eu não sei o que você pensou, se você soubesse, qual seria a sua reação se você soubesse o dia e a hora? Você já parou para pensar nisso? Se você soubesse mesmo o dia e a hora que o Jesus viria, qual seria as suas atitudes? Qual seria? Algo a que eu quero pensar. O dia e a hora ninguém sabe, mas uma coisa é certa, acontecerá. Agora, irmãos, eu quero destacar essa coisa maravilhosa do amor de Deus sobre a sua paciência. Olhe para o versículo de número 9. O Senhor não demora dentro do tempo dele. Para mim, para as pessoas da segunda geração pós-Jesus, eles já estavam insatisfeitos, ansiosos e achando que já estava atrasado. Aí passou-se esse monte de anos e talvez hoje, uma das coisas que faz as pessoas não se interessarem pelo Evangelho é a mesma insatisfação do tempo de Ezequiel. Passa o tempo, nada acontece. Será que nada acontece mesmo, irmãos? A paciência de Deus é explícita nesse texto, e isso me traz muita paz. Olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga algum, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. O Senhor tem um alvo, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não quer que ninguém pereça. Irmãos, eu quero falar um detalhe sobre este arrependimento. As religiões tendem a dar uma pulverizada sobre arrependimento e jogam o indivíduo num limbo dele estar se tratando de todos os seus pecados. Eu vou dizer uma coisa muito clara na Bíblia: o arrependimento é sobre um pecado só. As pessoas precisam se arrepender de um pecado só. E eu vou dizer que pecado é esse. Abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 16. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso aqui é um ensino que você precisa chegar neste ponto. Depois desse ponto, há um desenrolar do mover de Deus na sua vida tremendo. Olha só, João capítulo 16, versículo 8 e 12, diz assim, quando ele vier, promessa sobre o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do pecado, no singular, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. As pessoas precisam desse arrependimento, de não crer em Cristo como Cristo foi revelado. O Cristo que salva, o Cristo que transforma a pessoa em uma nova criatura, o Cristo que nos faz filhos de Deus com poder para isso. Não um Cristo a ser admirado num quadro ou num crucifixo, ou para fazer parte de cerimônias religiosas na nossa vida, mas um Cristo que se faz presente na minha vida através do Espírito Santo. Nós precisamos de se arrepender, irmãos, de não nos relacionarmos com Cristo como Cristo se relaciona conosco. As pessoas precisam se arrepender deste pecado, de estar levando uma vida de nenhum tipo de relacionamento eficaz, frutífero com Jesus. Os outros pecados, depois que você se acerta com Jesus, você recebe uma força para lutar contra as suas limitações. Nós não paramos de pecar os nossos outros pecados. Há pecados que fazem parte do nosso cotidiano, mas esse pecado aqui precisa ser resolvido na vida do indivíduo. Por isso é que Deus tem paciência. Deus não vai se preocupar com o caminhão de pecados que todos nós temos, não. Acerte essa situação com Deus, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento do quê? De não crer em Cristo do jeito que precisa ser crido, o pecado de não se crer em Jesus, e esse pecado condena qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo. Os outros têm pecado, tem coisa que é pecado aqui, não é pecado lá, não, mas quando se trata de Jesus, é um pecado universal, quem não o tem como Senhor e Salvador da sua vida.
Irmãos, eu creio, como eu já disse, que seria insuportável saber o dia e a hora. Por isso é que nós precisamos nos acertar com Jesus agora, porque alguns entrariam em desespero, respondendo aquela pergunta. Outros, talvez, levariam uma vida de falar assim, quando faltar uma semana, eu vou me acertar com Deus. O que Deus faz? O que Deus faz sobre isso? Ele arriscou deixar a coisa no ar. Eu acho lindo isso. Olha, gente, sobre o tempo, para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que faz isso? A gente fica aí sem definir, não é? As coisas podem acontecer no estalar de dedos, ou então pode demorar muito. Mas o certo é que nós precisamos saber de que vai ser uma tremenda de uma surpresa. Como que vai ser, irmãos? Vamos acompanhar aqui? Versículo de número 10, do mesmo capítulo. O dia do Senhor, porém, virá, diga amém. O dia do Senhor virá, diga amém. Ele virá, irmãos, não sei quando, não sei a hora, mas ele virá. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, porque a gente não sabe, vai vir de maneira surpreendente, sorrateiramente, quando vai nos pegar de surpresa. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Isso é para ser interpretado, irmãos. Mas na ausência da compreensão, a ausência da compreensão dessas coisas, mas será que é isso mesmo? Deus está falando disso aqui de maneira simbólica ou de maneira... O certo é, tudo está esquentando, os irmãos já perceberam? Quando se fala de calor aqui, eu falo assim, meu Deus do céu, realmente, as pessoas estão falando de aquecimento global e que não sei o que, olha aqui, já está dando uma esquentadinha para que a gente já vai se preparando para isso. Mas tudo isso aqui é para ser interpretado. Não vou tratar das nuances da interpretação sobre essa questão do desaparecimento do céu, o estrondo, o cair das estrelas, essas coisas. Mas uma coisa é certa, a incompreensão disso não muda o fato da ocorrência. Isso vai acontecer, do jeito de Deus, mas vai acontecer. E qual é a expectativa de Deus nesse tempo ao nosso respeito? Irmãos, por favor, olhe comigo, o texto é muito claro. O Senhor tem uma expectativa divina sobre mim e você. Olha só no versículo de número 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha só que coisa maravilhosa. Qual é a expectativa de Deus? Versículo 11 diz, vivam de maneira santa e piedosa. Essa é a expectativa de Deus. Gente, mais uma vez, não leve essa palavra santidade e piedade para o lado religioso, porque senão você vira um coroque, você fica um cara chato disso. Mas as expressões santidade e piedade aqui está ligado em separação, olha bem, olha para mim, separação para cumprir o desígnio de Deus em sua vida. Santo, separado, piedosamente, cumprir desígnios de Deus na sua vida. A expectativa de Deus é que nós nos posicionamos como esses separados e vamos cumprir os desígnios de Deus. E um dos desígnios de Deus, eu acho muito maravilhoso isso, é que Deus nos coloca no processo da aceleração da sua vinda. Olhe para o versículo de número 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Deus nos põe nesse processo. Nós estamos envolvidos até o pescoço nisso, irmão, sobre a segunda vinda de Jesus. Nós precisamos acelerar isso. Nós precisamos testemunhar esse Cristo que virá. E quanto para mais pessoas testemunharmos, mais próximo fica a vinda de Jesus. A necessidade de interpretar as grandes, os macros acontecimentos, até em termos dos astros, essas coisas, Deus vai esclarecer com o Espírito, mas aqui no meu cotidiano, o Senhor fala que nós devemos apressar a sua vinda. E como a gente faz isso? Testemunhando que Ele virá, testemunhando o que Ele fez na minha vida. Olha, vamos continuar lendo. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, expectativa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa expectativa. Onde habita, nós não teremos mais dúvida nenhuma de que Deus é justo e o que está acontecendo faz parte dos seus desígnios. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, olha que coisa, irmãos, expectativa de Deus, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe como você consegue isso? Só em Jesus. Por isso é que o arrependimento, quando você olha para esse texto aqui, fala, impossível, inculpável eu, imaculado eu, em paz eu, a minha vida, olha, em Cristo, irmãos, isso é possível. Em Cristo acontece coisas sobrenaturais, por isso que nós precisamos de Jesus. Não está em você a ser inculpável, ser perfeito, mas Cristo é perfeito no meu lugar. Por isso é que eu preciso me acertar, me arrepender de não estar levando uma vida digna, e o Senhor tem paciência para que eu chegue a esse arrependimento. E por fim, queridos, tudo isso, o tema final é a salvação da sua alma, da nossa alma. É de salvação que tudo isso se trata. O alvo de Deus, o desígnio de Deus, a expectativa divina está exatamente disso. É sobre porque a salvação é tão assim clara, o ser humano então cria um monte de confusão em volta. E a coisa é muito simples. E eu quero me aproximar do final aqui, então fique atento. O alvo de Deus está ligado à salvação. Deus não perde tempo com muitas outras coisas não. Porque você pode até se dar muito bem sem Jesus aqui nesse mundo. Você pode ser uma pessoa próspera, você pode realizar os seus sonhos. A Bíblia diz que é possível o homem ganhar o mundo inteiro, mas ele pode perder a sua alma. Você pode se dar muito bem vivendo sem Cristo, mas não morra sem Ele. Eu já repeti isso várias vezes. Não morra sem Cristo. Olha só o versículo de número 15, e a gente vai até o 18, para que assim encerremos. Irmãos, tenham em mente, olha o que tem que ocupar a tua cabeça. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, a paciência do Senhor, tudo que Deus está fazendo significa salvação. Como também o nosso irmão Paulo lhe escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. As pessoas fazem muita confusão sobre esse alvo primordial de Deus. E Pedro termina a sua carta citando Paulo. Olha só como ele cita Paulo. Como também nosso amado Paulo escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. É verdade. As quais os ignorantes, instáveis, torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Irmãos, o evangelho é tão simples, não dá, olha, ficar torcendo o evangelho, inventando coisa, inventando doutrina humana, inventando mistério. O evangelho é muito simples, porque Deus tem um alvo só: salvar o indivíduo. Então não pode ser muito complicado. Agora os religiosos e as religiões complicam demais. Misericórdia. E a Bíblia continua dizendo assim, que eles fazem isso, distorcem as escrituras para a sua própria destruição. Portanto, amados, isso é para nós, gente. Sabendo disso, e todos nós estamos sabendo disso hoje, guarde-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Querido, olhe para mim, por favor. Pare de focar a sua perspectiva de relacionamento com Deus nas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus.
que não estão preocupados, que não estão querendo acelerar a volta de Jesus, que está aqui só para complicar e discutir. O Senhor está mesmo nos chamando a atenção para isso, porque nós precisamos ir crescendo, desenvolvendo. Olha só como que termina o versículo 18, o último versículo dessa carta. Cresçam, porém. Fiquem em pé, igreja, por favor. Quero ler esse último versículo para vocês em pé. Cresçam, porém. Irmãos, por favor. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, por favor, cresçam nisso. Procure ler mais a Bíblia. Procure conhecer mais Jesus. E nesse conhecimento, procure praticar o que Ele diz, com a ajuda dEle, para que nós venhamos fazer parte desse momento difícil, de muita gente não estar acreditando no Evangelho. A Bíblia vai dizer assim, cresça porém na graça e no conhecimento. Sabe, graça são os favores imerecidos que Deus nos dá. Gente, a gente não merece nada, mas Deus resolveu nos abençoar. Deus resolveu te abençoar. Você precisa desenvolver nisso, crescer nisso. Quanto mais você conhece Jesus, mais você toma posse da graça dele. Aí vem a glorificação a esse Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém.